vamos lá. Muito bem-vindo ao nosso podcast. A nossa fonoaudióloga Maria de Fátima Marques Sobral. Fátima Sobral. Esse podcast é em especial em Dia do Fonoaudiólogo, em comemoração ao Dia do Fonoaudiólogo. E eu quis muito trazer a referência, né, Ai, meu da Deus. nossa cidade, pioneira aqui na cidade, quando a gente fala em fonoaudiologia. Muito bem-vinda e muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, por me tratar tão bem, com tanto carinho, Ana. Imagina. Eu fico muito feliz de poder falar da profissão que eu realmente abarquei para a minha vida, né? E que me trouxe até aqui, me fez ter tudo o que eu tenho, criar meus filhos. Então, eu tenho um carinho enorme por essa profissão. Sim, e eu sou muito honrada de ter você aqui, de poder ter sido amadrinhada por você quando eu comecei. Isso. Então, eu honro muito a sua história e agradeço muito toda a trajetória que pude percorrer e que vamos percorrer juntas, Ainda, não é? Nesse processo. espero também. Bom, para começar então o nosso podcast, o nosso bate-papo, conta pra gente como que você não é de Mogi, né? Não, não sou. Eu Conta. sou carioca, sou nascida na zona norte, lá do Rio de Janeiro, no Meier. Para quem conhece o Rio, é um bairro lá. E fiquei no Rio de Janeiro até por volta dos 5, 6 anos de idade. Nessa época, meu pai, com meu tio, resolveram abrir um comércio na cidade próxima, que era Petrópolis. Sim. E aí eu mudei para Petrópolis e lá é que eu fiz a minha parte escolar. Sempre estudei em escola de freiras, né, o primário, o ginásio, e no colegial eu fiz o clássico, porque eu sempre gostei de línguas, de linguagem, de linguística, e fiz o magistério, porque o meu sonho desde menina era ser professora. Sim. Queria trabalhar com crianças, principalmente a alfabetização. Sempre me encantou muito o fato das pessoas aprenderem a ler, porque na minha família eu tinha pessoas analfabetas. Olha. E isso me incomodava muito. Então, eu sempre fui para o lado da alfabetização. Concluí meus estudos em 74, ano que eu também me casei. Então, eu faço agora, dia 18, 51 anos de formada. Nossa. E fiz 51 de casada. Que história, hein? Então. E aí, meu marido é engenheiro eletricista. E lá ele trabalhava na Light. Quando ele, em 1980 e poucos, ele queria mudar o cargo dele na empresa e não houve possibilidade política para isso. E aí ele começou a procurar outros lugares e caiu aqui. Veio fazer uma entrevista, como é que a gente fala mesmo? Processo seletivo. Isso, teve várias coisas. E ele foi chamado, veio. E quando ele veio, eles tiveram a boa vontade de atendê-lo tudo no mesmo dia. Foi embora. Ele chegou lá muito desanimado, porque tinham muitas pessoas da própria empresa fazendo isso. Só que ele foi um dos 3 escolhidos. Olha. E o primeiro escolhido não aceitou, porque ele era de Belo Horizonte. Ele era o segundo e aceitou. Então, eu acho que tudo convergiu, né, para que a gente viesse para cá. Para Mogi. Para Mogi, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Aí, o que aconteceu? Viemos, eu nessa época já tinha 2 filhas, uma com 9, outra com 4, e viemos encarar a coisa nova. Mas você né? ainda não estava formada em fonoaudiologia? Já tá. estava 10 anos formada já. Já havia 10 anos de formação. Já. E a minha formação em Petrópolis, eu trabalhei em clínicas de neurológico, paralisia cerebral e a parte de AVC, essas coisas. Não tinha fono, porque estava começando a fonoaudiologia. A profissão estava no começo, né? Eu fui a primeira turma, então, quer dizer, a gente começou junto. E esse dono dessa clínica, Dr. Júlio Pinto Duarte, era uma pessoa muito para frente, evoluída. Foi ele que abriu o curso de fisioterapia e fono
na cidade, lá na Olha. universidade. De Petrópolis. De Petrópolis. Tá. E aí, o que acontece? Ele inovava muito. E ele trouxe a fonoaudiologia para atender as necessidades da clínica dele. A clínica dele, nessa época, já usava a metodologia do Bobat, Sim. que ele tinha ido à Inglaterra, conhecido pessoalmente o casal, e trouxe o casal para dar o primeiro curso Bobat no Brasil. E daí ele passou a ser credenciado e, durante muitos anos, ele deu esse curso lá em Petrópolis, na própria clínica dele. Tanto é que as aulas da faculdade, a maioria eram na clínica dele. Só anatomia e algumas outras disciplinas que eram no prédio da faculdade. As outras eram todas lá. Era uma formação muito prática. Exatamente. E fora isso, ele tinha sala de aula na clínica, biblioteca, tá, que era um espetáculo, a biblioteca pessoal dele, que era aberta. Disponibilizava para os alunos. Exatamente. E foi uma pessoa com quem eu aprendi muito na minha vida. Nós tínhamos coisas assim, uma vez por mês ele selecionava um paciente, e todo paciente passava por todos os profissionais, inclusive tinha uma escola na clínica dele, e aquela criança ou adolescente, passava por todo mundo. Fosse uma criança do internato, porque ela era internato, ou do público Todas externo. As crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Todas as crianças com dificuldades com paralisia neurológicas. cerebral, dificuldades neurológicas, deficiência intelectual, toda essa parte. Toda essa de gama. Todas as idades. E de vários lugares do mundo, porque os pais não tinham lugar para deixar os filhos para tratamento. Então, eles vinham, passavam a guarda do filho para o Dr. Júlio. Assinado no papel. Nossa, E aí, sabia. e ele que se responsabilizava por tudo Pelos daquela cuidados da criança, educacional e tratamento médico e tudo, terapia. Tudo, escola, tudo. Nossa. Era um visionário, né? Sim. Uma coisa que a gente gostaria que tivesse acontecendo hoje. E você não vê isso. E essas crianças, elas ficavam internadas, mas eram internadas com os atendimentos. Sim. Toda a parte que elas tinham direito, e tinha a parte de alimentação, tinha a parte de diversão, tinha tudo. Então, era um trabalho muito sério. Um espaço saudável de desenvolvimento. E ele tinha uma parte na clínica onde ficavam as crianças que realmente não tinham condições de convivência. Tá. Crianças que batiam cabeça, que não tinham a menor condição de nada. E nesse lugar, então, por exemplo, se essa criança batia a cabeça, o local que ela ficava era todo acolchoado, era tudo dado à criança. Uma contingência. Exatamente. Então, tinham crianças que já usavam capacete, porque batia, mas conseguiam andar pela clínica. Então, você tinha vários tipos de possibilidades. E eu, nessa clínica, quando eu fui para lá, tinha uma outra fono, e nós começamos a fazer um trabalho com as crianças da alimentação. Porque a maioria, tinha crianças que comia com copo, elas despejavam. Tomava comida. Exato. Tinha criança com mamadeira só, salgado, doce, tudo. Tinha criança que elas derrubavam a comida. Você imagina, um PC grave, deitado, coordenação. E elas jogavam a comida. E a gente viu isso, né? Sentiu isso. Então, nós fizemos todo um trabalho nessa época com a alimentação dessas crianças. Olha. Avaliamos todas elas, fizemos uma preparação dessas pessoas. Cada hora a gente pegava uma capacitação para elas, as enfermeiras, né? Explicando por que não podia. Né? Porque a criança não se alimentava. Era uma informação que até então a equipe não tinha, não se falava sobre disfagia. Não. A atuação da fonoaudiologia na disfagia. Não. Nem que... Nada que se tem hoje. Isso era um risco, né? Para nós, o nosso primeiro contato foi: essas crianças não estão se alimentando, né? Estão correndo risco.
Isso. Né? E essas enfermeiras não têm conhecimento. Então, nós fizemos o projeto, o doutor Júlio aceitou, e nós duas fizemos todo esse trabalho. E depois de ter preparado todas elas e avaliado todas as crianças, nós colocamos um cartazinho feito de cartolina, escrito à mão. Tá ótimo! Porque nós não tínhamos nada de computador, nada disso. E colocamos como cada criança deveria ser se alimentada. Era por volta de 100 crianças. A posição, a alimentação, o tipo, a textura, tudo, sabe? Fizemos um trabalho muito guia de alimentação personalizado para todas elas. Outra coisa que nós também fizemos nessa época foi que nós tínhamos 7 salas para atendimento de fono. Tinha uma sala de áudio com 2 equipamentos, que foi feito tudo para atender as necessidades da universidade. E uma sala com material para a gente poder utilizar. Naquela época, você veja como que ele era uma pessoa muito de visão. Todas as salas tinham uma pia. Porque é necessário para nós lavagem, tudo, de material de mão, do material da mão. Tudo, né? E um armário baixinho, né? A gente atendia no chão, tinha espelho grande para ver a criança inteira e a gente também. Não espelhinho para ver só a boca. Só a boca. Era inteiro. E mesa e cadeira. Então, e mesa e cadeira de adulto e de criança. Ou seja, lá naquela época ele já 1974. tinha uma visão de um setting terapêutico, não é? Exatamente. Com a pia, com mesa de criança, mesa de adulto, espelho, tudo e material, para atendimento. O material próprio da fono, né, que você precisa. Você precisa de toalha, de papel, luva, espátula, tudo estava ali para você. Entendeu? Tudo que você precisava estava ali. Então, era muito bom. Era um lugar, assim, de sonho. Quer dizer, eu comecei pelo sonho, né? Pelo lugar maravilhoso, né? Ideal. Onde a prática está muito forte e você tem condição de atuar. Exatamente. E outra questão, né? O atendimento integral. Integral. Porque hoje em dia se pica tanto o paciente, né? É voz, é motricidade, é fala, é linguagem, é áudio. É tudo entendo picado, que nessa época você tinha que ser uma fonoaudióloga generalista, olhar amplo. Porque você não tinha dentro de uma situação, né? não tinha. Não tinha especialização, dentro de uma né? gente estava nesse período, o que acontecia? Foram surgindo convênios, principalmente com o INPS, que chamava antigamente, né? E a clínica toda tinha, então a fono também passou a ter. E foi uma dificuldade muito grande, porque a fisioterapia, o convênio paga por procedimento. Fonoaudiologia não tem como pagar procedimento. Vai pagar respiratório, articulatório, de língua, de lábio. Não tinha como, era sessão. Então, foi uma luta naquela época já dele para convencer ao INSS local que teria que pagar a gente por sessão. Né? E aí ele conseguiu, e nós começamos a abarcar a parte do INSS. Dos conveniados. Será que veio aí, a origem dos convênios, veio do INSS, que ele começou a destinar atendimento para a rede particular? Porque com esse começou outros estados, outras cidades. E isso foi eu não sei se foi dele sócio de um eu não participei disso, mas a partir daí nós tivemos convênio com o Banco do Brasil, da época, tivemos convênio com a prefeitura, foram aumentando. Né? Isso a gente está falando da década de 80? Década de 70. Ainda 70. 76, por aí. Olha. E aí, o que nós fizemos? O que aconteceu? As crianças internadas foram deixando de ser atendidas para ter vaga para as crianças que vinham... Porque aumentou o número. Aumentou o número. De pessoas. Tá? Então, chegou uma época, porque uma das profissionais que trabalhava comigo foi para a Bahia atender uma clínica que ele abriu na Bahia. Olha. E aí eu fiquei sozinha. E nesse momento eu tive uma ideia de atender
as crianças da clínica aos sábados. E como a gente tinha vários, nessa época, já alguns outros profissionais com a gente, nós fizemos rodízio das fonos. Então, cada sábado, uma supervisionava o trabalho das estagiárias. E elas ganhavam um certificado para a carreira. Era bom para todo mundo. Era bom para todo mundo. E as crianças continuaram sendo atendidas. Porque o meu objetivo era esse, que elas não deixassem de ser atendidas. São crianças que precisam de atendimento durante um tempo. É indeterminado, Indeterminado, né? é a vida toda, começa, né? A gente não para Alguns mais. a gente conseguia fala, outros não. Outros a gente descobriu outras deficiências, como a deficiência auditiva, porque a gente passou a tentar fazer áudio em campo, e a gente foi trabalhando. Então, eu me orgulho muito dessa época, Demais. porque nós não tínhamos livros. Literatura, protocolo. Nada, era tudo por meio que ele nos fornecia. Ele foi aos Estados Unidos, aí já é na época de 80, ele foi na cidade onde se aplicava o ABA, e ele trouxe para nós a metodologia. Inclusive, eu me lembro dos vídeos, que eles já lá faziam vídeos, aqui a gente não tinha ainda. Denver. O Denver, tinha o ABA mesmo, uma clínica que só trabalhava com ABA, isso em 1980. Então, você veja que não é uma coisa de agora. Não é novo. Mas o que acontece? Nós, da fonoaudiologia, mesmo naquela época, não tivemos muita identificação com o ABA. Tá? Pelo nosso olhar, né? Exatamente. Pela abordagem que o não que eu fonoaudiólogo seja tem. contra o ABA, de forma eu quero alguma. que de jeito nenhum. Mas a gente não conseguia fazer esse tipo de trabalho com o nosso público, Sim. tá? E com as crianças que para quem ele era indicado, nem sempre elas precisavam dele, elas já estavam à frente. Só que existiam crianças que não eram consideradas autistas, mas que tinham patologias sérias, né? Principalmente deficiência intelectual grave, que eram agressivas, que eram cheias de problema, que não tinham atenção, que não tinham nada. E aí, sim, a gente usava as estratégias do ABA. Entendeu? Então, não sou contra, eu acho que esse negócio de ter generalizado para todo mundo, só porque tinha coisa científica, né? Comprovação científica, não é o melhor caminho. Nem toda comprovação científica você vai... Nem tudo funciona para todos, né? mundo. Mas é uma estratégia É uma estratégia. Dizer que a gente tem outras metodologias, também não temos ainda, porque todas elas vêm da mesma fonte. Por que elas vêm da mesma fonte? É pelo fato de que eles consideram a linguagem e a fala um comportamento. Até certo ponto, você pode considerar um comportamento, mas a fala não é um comportamento. Tá? A linguagem não é um comportamento, ela depende de várias e várias situações que os fonoaudiólogos sabem bem o que é. Então, você vê, nós começamos agora a ouvir falar de outras metodologias buscando a pragmática. Sim. Não é? Então, o que acontece? Você está olhando para um outro lado. E eu acho que esse é um caminho que nós vamos começar a trilhar. Não que a gente vá abandonar o ABA, mas não aplicar da forma que vem sendo aplicado. Sim. E eu acho também que as clínicas foram meio que pressionadas a aplicar, muito pela questão dos convênios, né? Porque como era uma comprovação científica, os convênios se utilizaram, então, desse olhar, então, tem que ser o ABA para ser atendido pelo convênio. E forçou todo um grupo de profissionais a estudar a análise aplicada e ficar nesse olhar, né? Mas a gente entende que cada área tem, e cada criança as necessidades vai demandar não são as mesmas. As abordagens. Você tem uma dor de estômago, você vai ao médico, a dor é igual. Sim. Entre aspas, igual. Um vai ter hérnia de hiato, o outro vai ter gastrite, o outro vai ter câncer. Então, as metodologias para usar são diferenciadas. Sim. E isso conosco também é assim. Sim. E eu acho que é o que não estão fazendo. É autista. Anda na ponta do pé, faz isso, faz aquilo, tem seletividade alimentar, tem não sei o quê, é autista.
Tudo bem, pode ser. Nível 1, nível 2, nível 3. Não, nós não temos como nivelar nada. Cada um vai ser um jeito. Um vai falar, outro não vai, outro vai se comunicar muito bem, outro vai usar a prancha, outro não vai. Nós temos que ter esse olhar, não podemos ficar dirigidos, né? Sim. Bom, vamos voltar então à minha história. Mas é importante a gente falar porque hoje a gente vê muitas vezes que esse reflexo do convênio, né, de estabelecer uma métrica, né, pressiona os profissionais. A história explica o presente, sempre. Justamente. Não tem jeito. E nós fazemos parte dela, então... Sem dúvida. Tá? Vai refletir em você. Sim. O que é a fonoaudiologia hoje é o que ela começou. Sim, sim. Então, aí, estava lá, trabalhei com esse médico nessa clínica até, acho que, 1982. Aí saí dessa clínica e fui trabalhar com um neuropediatra infantil. Na verdade, neuropsiquiatra infantil. Pediatra e psiquiatra. Ele era as duas coisas. Ele era um médico que trabalhava no hospital, na maternidade. Ele era o pediatra de uma maternidade. Ele abriu um consultório e ele queria uma físio, uma fono, para atender as crianças que ele trouxesse do hospital. Ou seja, nasceu alguma síndrome de Down, Sim. teve algum transtorno no parto, teve alguma coisa, já encaminhava para esse setor onde ele trabalhava. Nesse setor existia já a Unimed, e ele era um dos diretores da Unimed. Então, ele fez convênio. A Unimed surgiu no Rio? Olha, eu não tenho bem certeza, mas eu me lembro dela lá. Eu acho que é uma das principais cidades. Eu acho que sim, não tenho certeza. Aí, o que acontece? Ele fez e me chamou, eu e essa minha amiga física, que trabalhávamos com o pai dele, para trabalhar com ele no consultório. Então, todas as crianças, ou conveniadas da Unimed, ou particular, vinham do hospital, ele trazia endereçado para ele para fazer um atendimento preventivo, em alguns casos, e em outros, como é que a gente diz? Para adiantar. Estimulação, para não perder tempo. Então, já em 1980, eu atendia no Rio de Janeiro, vou deixar isso claro, depois eu vou voltar nisso, crianças, bebês de 15 dias no consultório, atendendo a amamentação dessa mãe, explicando e trabalhando com esse bebê para ele amamentar ao seio. Então, a gente tinha esse objetivo. Tá? Então, hoje você vê tudo isso aí de amamentação. Tudo, mas sempre existiu. Sempre existiu. O fonoaudiólogo sempre trabalhou com amamentação. O fonoaudiólogo sempre trabalhou com tudo que ele trabalha hoje. Só que de outra forma. Sim. Né? E nós trabalhávamos com esse bebê, não só para essa parte, a gente trabalhava toda a alimentação dele, mas também já a linguagem, com a estimulação, orientando os pais de como brincar, de como fazer. Então, era muito interessante que algumas mães chegavam assim, você brinca com ele, não te entende? Sabe? Falei, claro que ele entende, você vai brincar também. Então, sabe, assim, sempre este olhar para a comunicação. Eu acho que o fonoaudiólogo esquece que ele é o profissional da comunicação oral e escrita. Eu vejo fonos mandando crianças para o psicopedagogo. Não sou contra e nem acho que não deva mandar, mas às vezes não é a hora. A linguagem está alterada. Você manda para o psicopedagogo, ele não vai trabalhar a linguagem. Quem trabalha a linguagem é a fono. Não pode perder isso de vista, na minha opinião. É que acho que a gente fragmentou muito, né? Fragmentou, mas... Quando fragmenta, fica muito pouco palpável. A gente tem que voltar de novo, né? Mas tem que fragmentar, não perdendo o objetivo principal, que é a linguagem. Sim. Quando eu trabalho com voz, eu estou trabalhando a voz. Não, ela faz parte da linguagem daquela pessoa. A comunicação tem a parte auditiva, a parte de motricidade, fala. Gesto, mímica. Então, você não pode perder de vista que você é o profissional da comunicação. E isso eu acho que as pessoas estão
perdendo, principalmente na formação dos novos. Porque isso é dado na fonoaudiólogos. formação, né? É A lógico. história da fonoaudiologia tem que ser dada na formação, para saber aonde eu estou, mas da onde eu vim. E para onde que eu vou, né? Se a gente não se Exatamente. localiza no tempo e espaço, parece que é uma coisa que cai do céu. Mas tem todo um caminho que foi para percorrido. chegar aqui. Tem que ser valorizado, e que né? não pode ser perdido de vista, entendeu? Então, assim, trabalhar em cima do que é a nossa profissão, profissional da comunicação oral, escrita, com voz, não pode ser perdido de vista. Porque aí acontece o que está acontecendo agora com a CA. Sim. Todo mundo acha que pode trabalhar CA. Não é verdade. Você pode usar. Qualquer um pode ser usuário. Qualquer um pode ser Um parceiro para ajudar. parceiro de comunicação. Para estimular. Exato, para usar a comunicação com aquela pessoa. Mas quem vai dar a comunicação é o A fonoaudiólogo. gente já tem a normativa agora, né? Vamos ver. Congresso. Exato. Então, eu acho assim, também as próprias fonos são culpadas, porque elas ensinam aos pedagogos, aos psicopedagogos, a produzir não só a prancha, mas material, não sei o quê. Gente, cadê a fundamentação teórica? A avaliação linguística individual do paciente, né? Para você não, poder e você montar. está baseado na linguística, na pragmática, não é só figurinha. Nas Não é só habilidades apontar. comunicativas, né? Que aquela Exato. criança tem ou não tem. Então, Parte motora também. Exato. Então, eu acho um pecado que estão fazendo. As próprias fonos fazem isso de montão, criando 1000 coisas. Você chega no congresso, fiquei assim, ai, que maravilha, tudo pronto. Mas, gente, não pode ser pronto. Os materiais de comunicação tinham para ser vendidos ali, né? Nossa, Só que muitos. é individual. Mas, gente, aquele símbolo pode não significar para aquela criança. Então, E você se formou ainda no método Bliss, né? Bliss começa quando eu vim para São Paulo. O Bliss. Então, ainda não tinha. Nós, fonoaudiólogos, sempre usamos comunicação alternativa. Pictogramas, né? Tudo. Você vai... Primeira coisa, a criança chegou, você avaliou, vamos trabalhar. Quem é esse aqui? O papai. Tem a foto Mamãe. do pai. Que é isso? Já é uma pranchinha. Já é uma pranchinha, entendeu? Olha, esse aqui é você, ó, você, eu, você, você. Sim. É ali a bola, o pato. Como que você começa a trabalhar? Representação visual do que a gente está falando. Exatamente. Isso é alternativa. Isso. Tá? Então, quer dizer que ela nasceu, que ela vivia. Não, ela se ampliou para poder atender aquele que não pode falar. E hoje tem recursos eletrônicos, tecnológicos, nossa, aqueles que a gente viu no congresso. Rastreio visual. Nossa, é incrível o quanto evoluiu a tecnologia assistiva. Evoluiu a forma de dar comunicação, Isso. possibilidade de comunicação, não perder de vista a comunicação. Sim. Tá? E aí você trabalha nessa clínica. Saio, vou para esse médico, e aí meu marido marido passa na Aqui em Eletropaulo, Mogi. aqui para vir trabalhar em Mogi. Ou seja, você estava num momento super 10 oportuno anos da de tua formada, carreira consolidada. Vamos largar tudo. E vamos começar tudo de novo, em Mogi das Cruzes. E aí viemos. Né? Isso foi em 1900 e... Meu marido veio em 84, ficou um ano aqui indo todo fim de semana, e por causa da escola das crianças, e eu vim em 85. 85. Fevereiro de 85, eu vim morar em Mogi das Cruzes. Achando que eu ia morar numa casa grande, com espaço, porque é uma cidade do interior. Quintal. Não, fui morar naqueles predinhos perto do shopping de 2 quartos, né? Porque era o que tinha. O novo mundo. O novo mundo. Era um novo mundo para mim. Né? É um dos primeiros prédios que tem ali no bairro. Pois é. E aí nós fomos para lá. Fui muito feliz. Ai. Ele trabalhando. Nessa época ele vai para Guarulhos. Tá. E eu fiquei em Mogi. Falei, não, vou para Guarulhos, vou ficar aqui. E pertinho, Guarulhos, Mogi. Dá perto para vir e voltar. Tá, exato. E aí, depois, ele vai para São Paulo. E eu falei, não vou, fico aqui. Isso com os tempos, Sim. né? Bom, mas aí as minhas filhas, eu vim, né?
sabendo que ia morar na casa, não sei o quê. Não, Nada. um Foi no novo mundo. novo mundo. Aí, mas fui muito feliz lá, as meninas também, porque elas tinham espaço para brincar, tinham amigos, eles tiveram uma infância maravilhosa. Aí, em 87, eu tenho a minha terceira filha, que é mogiana. Olha, Então, veio uma terceira filhinha Filha mogiana. Exato. E aí, quando eu vim para cá em 85, no próprio prédio, conversando com as pessoas e tal, surgiram as primeiras possibilidades de atendimento. Então, eu arrumei no quarto das minhas filhas, botei um espelho, a mesinha e tal, e lá eu comecei a atender. O home office. Exatamente! Nem se falava Você já nisso. fazia home office. Pioneira em várias coisas. Aí, comecei a atender o pessoal ali do condomínio. Do condomínio. Problema de leitura, de escrita. E mudou um pouco a minha área de atuação, porque não tinha PC, nada dessas neurológicos coisas, nada. não estavam ali, né? Não tinha. E aí, o que eu fiz? Bom, comecei assim. Aí, um dia, minhas filhas começaram a escola, eu tinha a parte da tarde livre. Eu fui para a telefônica. Tá. Era a única coisa que tinha, porque a gente não tinha telefone em casa. Era né? lá na cidade, Era naquele lá prédio na que tem cidade. perto da igreja. Exatamente. Aí fui lá, peguei a lista. A lista amarela. Médicos, pediatras, neurologistas e fonoaudiólogos que tinha. Na época. Quem que tinha? Alma Célia Pereira. Muito bem. Edith, Um beijo, Alma. Edith Nasso, minha grande amiga, que infelizmente partiu. E Maria Silvia Vu. Beijo, Silvia. Entendeu? Aí pego eu. E as clínicas, né? Tinha o Buane. Né? Aí pego o meu currículo. Foi o que eu fiz com você. Peguei a lista, peguei. Exatamente. Quem tem aqui nessa cidade? Maria de Fá, não conheço. Vou lá. Vamos ver. Exatamente. Foi o que eu fiz com você. Exatamente. Aí conheci todas, deixei tudo e tal, e voltei para casa. Fui a muitos pediatras, muitos diziam, nossa, que legal, essa profissão existe. Não conhecia. Que é, né? Crianças com síndrome de Down eram encaminhadas aos 5 anos para pai. Mas aos 5 anos, que até lá não tinha o que fazer. Antes, olha. Chegava com 5 anos, já não tinha mais o que fazer. Já era mais difícil, né? Então, ficavam só no treinável, né? Educar. E hoje a gente está vendo lá no Congresso mesmo, a feirinha delas, uma Bonitinha, graça. Pintando, fazendo Uma bijuteria, graça. bolo. Uma graça. Então, eu muito feliz ver isso, né? Autonomia. Autonomia. Quando eu cheguei aqui em Mogi, os bebês síndrome de Down, mesmo em São Paulo, porque aí eu também entrei em contato com São Paulo, nas clínicas de PC, né? Que esse era seu foco maior, né? Maior. Entrei em contato com São José dos Campos, fui lá, mas a distância não me permitiu trabalhar lá, porque eu ia ficar muito tempo fora, e quem ia ficar com as crianças? Aqui era só eu, não tinha, né? Lá eu tinha minha sogra, minha mãe, mas aqui, quando eu vim para cá, era eu, Marcos e as crianças. Não tinha mais nada. E aí, o que acontece? E o dinheiro também ali, super controlado, porque eu estava sem trabalhar, né? Então, apesar que ele ganhava aqui muito bem, melhor do que lá, por isso a gente fez. Sim. Aí, o que acontece? Uma criança da cidade tem uma cirurgia de apêndice, fica... Você era neurológico? Quadro neurológico grave, vai para São Paulo, vai para o Einstein e sai do Einstein com as recomendações para fazer fono, físio e psicologia e um monte de coisa. Quem eles procuram? A Edith, que era amiga da família. E a Edith falou, não vou atender esse caso porque ele é muito grave. Mas tem uma fono na cidade que vai poder atender. Olha. E aí ela me chama, eu passo a atender esse menino na casa dele. Um tempo depois, aparece uma outra criança na clínica com paralisia cerebral. E ela, então, me chama também, aí eu passo a trabalhar na clínica dela. Então, ela tinha uma clínica aqui em Mogi. Exatamente. De fonoaudiologia. De fonoaudiologia e psicologia. Tá. Então, ela e a Hiroko, e a psicóloga era
eu não lembro agora o nome, Marlene, e a outra psicóloga era a Rise, lembra? Não. Maria Helena Rise. Tá. Aí, então, ela tinha essa clínica. Aí ela me chama para atender esses casos e eu pego e trago os meus home offices, que nessa época eu já tinha vários, né? Porque já tinha até de fora do condomínio. Olha. Então, eu fui para lá. Uma coisa que eu esqueci, eu fui para Suzano, né? E tinha um otorrino lá que dava atendimento aos escolares. Tá. Ele ia nas escolas. E ele me convidou para ir junto. E aí eu fui lá, eu conheci a coordenadora, que era de Mogi. E aí ele me convidou para trabalhar com ele. Fiquei trabalhando um tempo lá com ele, em Suzano. Mas aquele negócio, distância, não sei o quê, horário, me fizeram ter que parar. E lá também, essa moça que era coordenadora, eu fiz um trabalho de avaliação de algumas crianças dela que não aprendiam a ler. Já eram mais velhos. E não podiam pagar, nem tinha onde pagar fono, né? Sim. Só em Mogi, não tinha lá. E aí eu fiz um grupo de crianças para trabalhar essa parte da leitura e escrita. Então, Porque a fonoaudiologia tinha muito disso, de atuar dentro da sala de aula. No início da fonoaudiologia... Eu não atuava na sala de aula. Foram professores, né? Que atuavam com um grupo de crianças com dificuldades de aprendizado. Mas eu não atendia na sala de aula. Eu só atendia uma sala da escola, um lugar era dado para mim. Destinado para isso. E essas crianças, como não podiam pagar, então elas iriam pagar a minha passagem. A locomoção. Porque era Suzano. Sim. Eu tinha que ir de ônibus até Suzano, de Suzano pegar outro ônibus até lá, na escola, que era lá no fim do mundo, de Suzano. Para mim era. E depois tinha que voltar. Então, cada um dava um dinheirinho, cada mãe, e eu atendia. Então, como é que eu fazia? Eu fiz, né, a avaliação deles primeiro, e aí eu fazia assim, cada um tinha um tempo comigo sozinho. E algumas atividades eu fazia com todos eles juntos. Foi surpreendente, as crianças melhoraram, conseguiram algumas se alfabetizar, foi muito bom. Mas eu não pude continuar mais uma vez. A vida exigia outras distância, coisas, né? minhas filhas, aí eu tive bebê, aí começa a complicar tudo. Bom, mas aí fui trabalhar com a Edith. E com a Edith fiquei muitos anos lá. Onde era o consultório? Onde era a clínica? Duque de Caxias. Duque de Caxias. Perto do Hospital Ipiranga. Sim. Mais uma vez, eu andava pra caramba, porque não tinha ônibus. Socorro até lá. E eu não dirijo, né? Então, minha filha, era de pé. Né? Então, porque o ônibus deixava ali na estação e não tinha que pegar outro para ir para o Ipiranga. Mas era muito perto. Você ia a pé. Subia ali. Duque de Caxias. Era jovem. Era muito jovem. Então, era na Duque de Caxias. Tá. Aí fiquei lá bastante tempo, não me lembro quanto tempo, mas fiquei bastante tempo. E aí, quando foi em 92, o meu dentista, que era o Dr. Jefferson, ele me falou que ele era chefe de departamento do curso de odonto na UMC. Sim. Calhou que eu fui ao consultório fazer tratamento lá, sei lá o quê. E ele me falou, olha, você é fono? Eu falei, sou. Ele falou, então, vai lá que vai abrir o curso de fono. De 91 para 92. Eu falei, que legal. Ele falou, olha, vai lá, procura fulano e entrega seu currículo. Outubro, mais ou menos, de 91. Vou lá, porque eu adoro, é a área que eu gosto de atuar, também ensinando. Aí, fui, deixei lá com a moça e tudo, e vim embora para casa. Eu falei, bom, se for para mim, será? Vai ser. Veio o Natal, Ano Novo, janeiro, a gente tirou uma semana para ir, que a gente ia muito para as pousadas da Eletropaulo, sabe? Sim, então, era as colônias de férias. Isso e tal. Então, nós fomos. Quando eu cheguei, logo que eu cheguei, umas horazinhas depois, um rapaz me liga. A senhora não vai vir? Eu falei, não tinha celular? Onde? Não, eu já tinha telefone. Era o telefone. Aí já tinha telefone. Hoje já tinha evoluído. Aquele de discar.
Aí peguei o telefone e falei, mas peraí, quem está falando? Ah, aqui é do doutor Gerry. Falei, Gerry, mas quem é Gerry? Aí ele falou, é daqui da clínica da faculdade. Eu falei, da faculdade? Mas eu não tenho consulta marcada, não tenho nada. Ele falou, não, a senhora tem que vir conversar com ele. Eu falei, mas quem é? Aí ele me explicou, é do curso, não sei o quê e tal. Falei, tá, que horas que é? Eu vou sim. Larguei o telefone, me arrumei, lá fui eu para a entrevista com o Gerry. O Gerry, na época, era o coordenador do curso de psicologia e era quem estava coordenando a abertura do curso de fonoaudiologia na UMC. Tá. Quando eu cheguei lá, tinham outras fonos. Ele era psicólogo. Ele era psicólogo. Tá. Quando eu cheguei lá, tinha umas 2 ou 3 fonos lá para também fazer a entrevista com ele. Não, tá bom, não sou da cidade, não vou ficar, é mesmo, né? Imagina, carioca com a fama que tem. Você tinha sotaque? Ainda tinha, né? Hoje você não tem mais, ninguém não fala sei que você se é carioca. Eu tenho, não. Sempre algumas pessoas me perguntam, você não é daqui, né? Porque ele tá meio mesclado. Suavizado. Mas tá bem suavizado. E aí fiz a entrevista com ele, comentei que eu já tinha dado aula na Universidade de Petrópolis, eu acho que eu não cheguei a comentar, que logo que eu me formei, o doutor Júlio colocou a gente para dar aula nos cursos da faculdade, e a gente, porque não tinha professor. Sim, né? Então era quem se formava. Que ia pegando e tal, e eu dei aula lá. Então, né, e tudo aí, levei todo o meu currículo e tal. E ele... Tá, tudo bem, qualquer coisa eu falo com a senhora, não sei o quê. Fui embora. Uns dias depois, ele me liga. Será que você pode preparar um plano de aula para a disciplina Fundamentos em Fonoaudiologia? Falei, claro, não sabia nem por onde começar. Sim. Né? Porque, ai, meu Deus, de onde eu vou tirar essas coisas? Sim. Sentei lá, minha filha, com meus poucos livros, na época ainda não eram muitos, e tal, e vira daqui, vira daqui. Não tinha onde pesquisar. Não tinha Google. Não tinha Google. ChatGPT. Nem outra fono. Para trocar. Porque as fonos continuavam poucas. Nessa época, se eu não me engano, já tinha a Cristina Maluf. Tá. Né? Nossa, eu lembro. Então, que a irmã era dentista. Lembro, e ela era consultório juntas. Exato. Então, já tinha ela também, mas continuava poucas, né? A Maria Silvia trazia algumas fonos de São Paulo para atender no consultório dela. Já fonos mesmo, né? Então, mas eram poucas. Acho que Mogi eram Logo poucas. Depois veio a Cussates, Ana Paula Cussates. Beijo, Ana Paula. Né? Então, estou retirando todo mundo do baú. Isso, vamos valorizar todo mundo que começou, exatamente. né? Então, eu me lembro que ela já estava também Sim. com a Maria Silvia, ela tinha feito faculdade em Santos e tal, não sei o quê. Então, tudo bem. E aí, ele me chamou. Fiz o planejamento, levei lá para ele. Aí, dias depois, porque isso já era janeiro para fevereiro, as aulas iam Tinha que começar. Aí ele me chamou e me contratou para ser a primeira professora fono do curso de fono da UMC. Então, o curso já estava aberto, estava esperando só... Não, ele abriu ali. Abriu com o seu planejamento. Exatamente, Olha. entendeu? Ele já tinha o currículo mínimo, que era exigido já pelo MEC. exigido pelo MEC já. Então, mas as disciplinas eram fisiologia, anatomia, sua neuro. mãe lá, né? Minha mãe. Marli. Um beijo, mãe. A Marli, tinha a moça da anatomia, tinha o médico de citopatologia, tinha todas as disciplinas. Psicologia. Sim, tudo. forte, né? Mas não tinha fono. E eles iam iniciar o primeiro ano. Então, tinha que ser uma fono para a disciplina Fundamentos de Fonoaudiologia. E lá fui eu. E ali eu comecei com uma sala de quase 100 alunos. Nossa, Era então a fonoaudiologia brotou ali, deu visibilidade. Nós éramos, naquela época, 14 cursos de fonoaudiologia em São Paulo. Eram muito poucos, tá? A maioria em São Paulo. Né? Tinha Santos e tinha Mogi. Depois, mas aqui da região, só Mogi. E nós recebíamos alunos
muitos da parte ali de Minas. Sul de Minas, litoral, vale. Litoral, vale, porque não tinha nada, né? Então, a nossa... Tinha as excursões, os ônibus de... Exatamente. Lembra? Trânsito que era de ônibus? Eu lembro disso. E eles tiveram uma ideia de usar um horário da tarde, porque de manhã e noite não tinha espaço na universidade. Então, o curso era vespertino. Então, você não podia trabalhar. Não, ou trabalhava de manhã ou trabalhava de tarde. A grande maioria da turma não era daqui. Já começa por aí. Tinham poucas bogianas. Tinham, bastante até, mas em relação, eram de fora. Então, eles moravam na cidade. Era uma época muito promissora, principalmente da agricultura, da indústria. Tinha então, emprego, Os pais mantinham seus filhos aqui, morando em república ou em apartamento, assim como a medicina tinha, todos eles. Mogi era chamada de cidade dormitório, então, né? Exatamente. Hoje não é mais. Cidade universitária também. Cidade universitária, dormitório. Exatamente. Chegava janeiro, não tinha movimento. Eu lembro dessa época. Acabou, né? Então, você era menina. Eu era uma menina, mas eu lembro que minha mãe dando aula. Exatamente. E a gente tinha esses comentários, a cidade está vazia. E tal. E aí, lá fui eu. Comecei uma carreira, de novo, na universidade. Lá eu fiquei 14 anos. Eu fui a primeira professora e a última professora. Abriu a porta e fechou. Fechei, tá? Infelizmente. Uma eu não pena. Gostaria de ter fechado. Mas aí você quer saber por que fechou? Por que fechou, Fátima? Porque se tornou um curso dos mais caros da universidade. Hoje está muito barato, mas na nossa porque tinha época... clínica, né? Tinha que manter clínica, talvez por isso. Não, era porque era um curso diferenciado para pessoa. Exatamente. Era elitizado. Sim. Você estudou na PUC. Eu fiz na época que eu me formei, era elitizado. Era o dia inteiro, era integral. PUC. Você tinha que ter alguém para pagar a tua faculdade, você não precisava trabalhar. Então, era elitizado também na época. Que né? E predominantemente feminino. Feminino. Então, né? Foi mudando com a enxurrada. 14 anos depois, a gente tinha 120... Demanda reprimida. Ou 130 cursos de fono no estado. Então... um boom. E aí nós fomos perdendo os nossos clientes. Minas abriu, Alfenas abriu. Litoral, Vale, foi abrindo outras faculdades de fono. Exatamente. E Mogi então, foi perdendo o nosso força. público perdeu força. É uma pena. E para manter, não tinha condição. Tá? Então, isso no ano de também... 2000, que fechou, foi quando eu prestei e não tinha mais a turma. Em 2004. Porque a última turma não abriu vestibular em 2000 que eu entrei abriu em 2000 e depois não abriu mais. Aí eu fui para a PUC porque aqui não tinha abertura mais do curso. Exatamente. Eu lembro. Então, foi assim, é uma situação dentro da faculdade. Eu passei professora, passei para chefe de departamento, depois chefe da clínica de fonoaudiologia e depois gestora do curso no finalzinho. E passei por tudo, foi muito bom. Eu amava aquilo, é uma situação muito boa que eu gosto até hoje de rever minhas alunas. Muita profissional. Muita profissional e tal. Porque uma diferença que nós temos hoje nas universidades, não é nas universidades, na verdade, na cultura do país. Nós viemos de uma história em que o objetivo das pessoas era trabalhar para se sustentar uma família e que a mulher não trabalhasse, o marido custeasse tudo. Então, o que segurava essa sociedade? Os cursos técnicos. A gente estava aberto para as indústrias, estava aberto para o comércio, estava aberto para essas situações que precisavam e precisam de técnicos. De repente, há uma mudança, principalmente do governo Lula para cá,
em que todo mundo tem que ter universidade. Qualificação, mas não significa qualidade, né? Não. Qualificar no sentido de ter o diploma, mas não ter qualidade no serviço que você vai prestar. Não sou política, não sou isso. nada de estudante de política, partidária. Nada, partidária, nada. Mas tem duas coisas que eu passei na minha vida que eu vejo uma diferença muito grande. Uma foi essa, que todo mundo tem que ter faculdade. Isso não é verdade. Nós não precisamos, cada um na sua, entendeu? Existem, por exemplo, eu tenho na minha família pessoas que estão muito bem de vida, até melhor do que eu, e que eram apenas técnicos. Fizeram a vida deles. Foi para a vida prática, né? Exatamente. Eles não são idiotas, não são burros, não deixam de ser humanos, votam como todo mundo. Não, mas eles se dedicavam àquilo que eles faziam. E a segunda foi acabar com o curso de magistério e transformar em curso de pedagogia. Em graduação. Gente, pedagogia não forma professor. Justamente. Pedagogia forma pedagogos, estudantes da educação. Então, o que acontece? Você põe uma pessoa que é pesquisadora, vamos dizer assim, para dar aula. Não tem nada a ver. certo. Não significa que você é um profissional que você vai conseguir passar o conhecimento. Não vai. O magistério poderia ter se tornado curso de nível superior. Seria muito mais... Você podia fazer uma pós, né? Como uma especificação, especificação, como matemática. Que nem tinha para pedagogia, orientadora, coordenadora, não tinha. Não tem mais. Então, quer dizer, a escola virou um centro pedagógico, mas não um centro de ensino, de aprendizagem. Entendeu? Então, essas diferenças, elas são muito importantes para o país. O país tinha que rever a sua formação para professores. Porque para o leigo é a mesma coisa. Mas para nós não é. Sim. Né? Assim, para a gente que trabalha com educação, são coisas totalmente diferentes. Sim. E isso, a qualidade do ensino perdeu muito. Sim. Ganhou porque todo mundo é universitário. Tem um diploma. Mas não deu qualidade para o ensino. Né? Então, na minha opinião, eles deveriam ter transformado isso em magistério de nível superior. Pronto, acabava. O problema resolveria e nós não teríamos esse buraco tão grande que estamos vendo hoje. Né? E o fato de que todo mundo tem que ter universidade. Vamos todos para a universidade. Dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, vamos lá. Só que como essa pessoa chega na universidade? Nós estamos esquecendo de preparar essas pessoas para a universidade. Claro. Eles não vêm preparados. Sim. Né? Então, tem muitas falhas. Né? E aí o curso encerra, mas você, na sua parte clínica, Continuei a vida atendendo. toda atendendo na clínica com a Edith, trabalhando na faculdade. Depois teve um momento que a Edith ia fechar, a clínica chegou a fechar e tudo. E aí eu fui trabalhar com umas médicas na Fausta Duarte de Araújo, era... clínica, não me lembro, onde hoje é a Clínica Musa. Ela tinha um outro nome, mas é ali mesmo, aquele região ali. E aí elas abriram as portas para mim. Ali era a região de clínicas na época, né? E eu abri, e ali eu continuei atendendo. Nessa época, eu tinha 2 convênios, um com a parte do comércio, meu Deus, fugiu o nome. Não é Sim Comércio? Não é aqui em Mogi, né? É aqui em Mogi, Associação Comercial. Tem outro nome. Tem outro nome. E o da Fundação CESP. Porque o meu marido trabalhava, na época, na Eletropaulo, e ele tinha muito... Porque aí ele voltou a trabalhar em Mogi. Aí, quando ele veio para Mogi, fez um conhecimento maior, mais vasto e tal. E, na época, a assistente social daqui de Mogi era a Neuza Marialva, que hoje trabalha com a Mara na prefeitura, né? É assessora, né? Não sei como chama o cargo dela. E ela trabalhava lá. Então, ela tinha muitos pais, muitas crianças com problemas para a fonoaudiologia, mas não tinha convênio. Então, ela falou comigo, até com uma outra fono também, a Rita, e nós entramos para o convênio da fundação. Fizemos toda a documentação e tal. E aí,
A Rita depois saiu, foi para outro lugar, foi para a África trabalhar e tal. E fiquei eu. Rita de Cássia? Rita de Cássia? Eu acho que é Rita de Cássia, não lembro o sobrenome agora. Eu tenho uma agora. memória, Rita de Cássia. Não cheguei a conhecer. Eu acho que ela ainda trabalha em Mogi, perdi o contato com ela. Não sei. O último contato que eu tive com ela foi na época que a gente trabalhava no pró-escolar. E aí eu fiquei com o convênio da fundação e o da associação comercial e particular. Atendia direto e tudo e tal. Só que a faculdade foi me exigindo mais horas, mais aulas. Aí passei para chefe de clínica, chefe de departamento. Então, começou a aumentar o meu movimento na faculdade. Eu tinha que fazer opção. Sim. Então, eu fiz. Eu falei, vou largar o consultório e vou me dedicar à faculdade. Mas tem aqueles pacientes que não aceitam e a gente também não quer deixar. Então, o que eu fiz? Eu morava numa casa e montei... Já tinha ido para uma casa, então, nessa época? Já tinha ido. A casa que eu fui bater na tua porta. Aí sim, uma casa gostosa. Gostosa, grande. E tinha um escritório que eu transformei em consultório. Então, passei a atender as pessoas em casa, alguns, né? E a faculdade. Então, mantinha os dois, né? Não tinha deixado até então. E aí, quando veio em 2000 que terminou o curso, eu aí ampliei a minha demanda para atender o consultório. E nessa época, eu já tinha feito muita coisa na área da leitura e da escrita. Você lembra lá da alfabetização, de a menina e tudo? Então, esse sempre foi... Você sempre carregou essa facilidade. Carreguei para ir lá, entendeu? Aí fiz os cursos da ABD, fiz vários outros cursos, fiz todos o tear da Simone Capellini, que, por sinal, está em Mogi hoje. Verdade! Né? Recebi o convite. Né? Eu também. Pena que não dava, nós estamos no memorável. E aí, o que aconteceu? Eu passei a me dedicar mais ao consultório, fui trabalhando, e por aí eu fui, tá? Depois, quando foi em 2006... A prefeitura, eu sempre li jornal todos os dias de manhã, principalmente o jornal de Mogi, porque quando eu cheguei aqui eu não conhecia nada. Falei, como é que eu vou conhecer a cidade? Pelo jornal. Claro. Então, ali eu assinei o jornal e lia todos os dias antes de começar a trabalhar o jornal inteiro. Aí eu sabia da política, sabia onde vendia isso, onde vendia aquilo. Sabia do geral da cidade, que era o que me interessava. E aí, porque naquela época não tinha jornal da cidade, nem na TV, não tinha nem TV diária. Não tinha. Aí, o que acontece? Eu li no jornal, tinha lá uma coisinha, processo seletivo de fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, para trabalhar na prefeitura durante o sábado e domingo. Falei, pô, isso aí dá para mim. Era um projeto e tal. Eu falei, vou saber o que é. Fui saber e fui me inscrever. Era um projeto que nós iríamos avaliar todas as crianças que os professores achavam que tinham algum problema de aprendizagem. Crianças que não aprendiam. Então, eles diziam, eu acho que é deficiente, eu acho que é isso. E não tinham laudo, nem avaliação, nunca passaram em médico, em nada. E como a prefeitura ia ter que iniciar o processo do AEE, que já tinham até recebido todo o material, eles tinham que abrir essas salas. Mas abrir para quem? Quem seriam essas crianças? Então, à época, a professora, que era a coordenadora, ela achou por bem chamar uma pessoa que entendesse do assunto. Ela chama a Carmen Candelária, que era uma professora da EMESP, e para falar sobre isso. E a Carmen, então, sugere. Durante o ano de 2005, a Carmen foi nas escolas fazendo um questionário para saber o que as professoras achavam, quantas crianças, não sei o quê. E quando chegou no fim, ela
chegaram à conclusão que precisavam saber mais dessas crianças, né? Então, chamam a Glória Salazar, que é uma psicóloga, para montar um projeto. É uma psicóloga muito envolvida com a área da educação e da aprendizagem, e ela vem e monta um projeto. E esse projeto, ele ia fazer assim, trabalhar com as crianças, iria avaliar todas as crianças encaminhadas pelas escolas no sábado e domingo. Dentro da escola respectiva daquela criança. Dentro da escola, no bairro daquela criança, Tá. ia avaliar. Depois a gente avaliava, chegava a um relatório, Sim. onde a gente dava hipóteses diagnósticas. Tá? Então, eu dava hipótese na área da linguagem, a psicóloga na área da psicologia e por aí. Iam somando Nós os não conhecimentos. fechávamos um diagnóstico, porque a gente não tinha a parte médica. E muitas crianças precisavam de exames neurológicos. Então, tinha que fazer exame. Né? E aí nós fomos, durante a semana, a gente fechava os relatórios e discutia os casos. E aí nós fomos. Uma equipe de fonos. Exato. De fono, psicólogo. Psicoequipe toda, tá. Toda lá. Nessa época, eu não sei como a gente está de tempo, tá? Para falar. Estamos já a 1 hora. É. A gente já pode ir caminhando para o final. Tá bom. Então, deixa eu só concluir isso. Nessa época, quando eles contrataram só 4 fonos e 5 psicólogos. Eles iam ter 5 grupos. Porque as fonos iam avaliar só a fala das crianças. Tá. Você me conhece. Você não ia conseguir. Não. Aprendizagem, eu vou avaliar a fala? A não. linguagem. Tem que avaliar mais coisa. Aí, conversei com elas, né? E falei, 4 não. O grupo tem que ser de 5 fonos, 5 psicopedagogas e 5 psicólogos. As crianças vão passar por todos os profissionais. Passar por 3 profissionais. E tinha a fisioterapia, que aí sim a gente passava quando via algum problema diferente. Sim. Né? A criança estava torta, a criança tinha uma perna mais curta, aí você Postural, manda para o né? físio, tá? Porque nesse momento não era parte de coordenação motora, de foco. mão, o foco. Aí aceitaram. Então, nós passamos a ser 5 fonoaudiólogos. E nós fizemos, de início, a avaliação de quase 400 crianças. Fechamos. E, quando chegou o projeto, era 6 meses. Então, eu comecei em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ia terminar. Em março ia terminar. Nós começamos em outubro. Março ia terminar e eu também. Porque qual foi o meu objetivo? De investigar, porque na minha humilde opinião de fonoaudióloga, esses problemas de aprendizagem estariam todos relacionados à linguagem ou a algum problema fonoaudiológico. Ele não era... Exatamente. Ele não era da emocional como ela achava que as crianças não aprendiam a ler, né? Como hipótese, que eram problemas, transtornos emocionais e deficiência intelectual. E eu, na minha humilde opinião, achava que não. E eu fui fazer esse projeto com o objetivo de fazer uma pesquisa. E fiz. Participaram comigo a Ana Carolina, a Daniela e a Fernanda Casarini. E a gente fez. E eu apresentei o projeto. Aí elas viram. Nessa época, eles abriram para avaliar mais crianças, ia ter mais um processo para mais uma etapa de 6 meses. Eu falei, não vou ficar. Sábado e domingo é o dia que você tem para a família. Eu tinha um objetivo antes e que a família entendia. Aí eu falei, não vou ficar por causa do sábado e domingo. Aí me convidaram para organizar os dias de avaliação, as coisas e tal. Lá fui eu para essa área. Fiquei lá mais 6 meses, né?
nós avaliamos 1.000 e poucas crianças. Nossa, um número expressivo. Exato. Dessa aí eu fiz uma pesquisa junto com a Ana Carolina e a Daniela Campos e a Ana Carolina Candelária, que hoje é a Giga, esposa do Lelo. Então, nós 3 fechamos isso. Apresentamos no Congresso, fomos aceitas, fomos lá, levamos o trabalho, mas não tivemos muito... A fonoaudiologia não dá muita trela para a parte da leitura e da escrita, né? Então, o que é uma pena, por isso a gente está com tanto problema. E a fonoeducacional vem depois, então agora que está começando... Tem um corpo agora, né? Tem um corpo maior. Mas a gente já fez lá. E essas crianças, houve 96% tinham alguma alteração na área fonoaudiológica e, principalmente, da linguagem. Com esse projeto, eu consegui, na época, convencer as pessoas que abriram o pró-escolar a ter um serviço de avaliação audiológica, que, infelizmente, acabou. Nós ficamos por muito tempo avaliando, tinha fono especializado em áudio, para avaliar todas as crianças, porque eu não consigo aceitar que alguém atenda uma criança com alterações de linguagem, ou uma criança que não aprenda a ler e escrever, sem investigar audição e visão. Tá? A gente encontrou crianças nesse processo com deficiência auditiva unilateral. Sim. Passa despercebido. Que funcionalmente dá conta, mas para aprendizado ela vai dependendo, falhar. Ela estava sentada com a melhor orelha para a professora, para a parede. Sim. Então, quer dizer, você veja o que ela ouvia, né? Sim, sim. Então, estava muito complicado. A melhor orelha para a parede e a ruim para cá. Então, não ouvia nada. Então, eu acho que eu dei a minha boa contribuição para essa cidade. Deu um pontapé nos serviços, na gestão, então, né? Porque você conseguiu juntar o fazer clínico com a gestão, né? Organizando a parte da faculdade, a parte dos atendimentos do pró, escolar. Então, é uma função, foi primordial. A tua. E como é que culminou, agora a gente está caminhando para o final, né? Da nossa entrevista especial do Dia do Fonoaudiólogo, como que culminou no Prêmio Maria de Fátima Marques Sobral? Bom, eu não sei muito bem como é que ele foi elaborado. Tá. Eu só sei que o vereador Romão, que na época era suplente, e aí como a saída do outro, ele entrou, assumiu nesse período, ele criou o prêmio de psicologia, o prêmio de fisioterapia, classes profissionais, de enfermagem, não sei o quê, e chegou o momento de premiar a fonoaudiologia. E aí, um belo dia, eu recebo um telefone, uma pessoa fala, olha, aqui quem está falando é a fonoaudióloga Daniela, não sei o quê e tal, queria conversar com a senhora. Eu falei, tá bom, marcamos lá e tal. Aí ela me falou que ia ter o prêmio e que eu tinha sido escolhida para ser o nome do prêmio. Olha! Eu realmente fiquei muito emocionada. Merecido. Beijo, Dani! Dani Camerieri. Então, e ela disse que foi por unanimidade que as pessoas falaram de mim. Fiquei muito feliz, não só pelo prêmio em si, mas pelo fato de realmente ter deixado uma marca nessa área da fonoaudiologia na cidade. Sem dúvida. Que eu quero continuar mantendo, mas está meio difícil. Vamos continuar. A gente precisa começar a falar mais da fonoaudiologia, de como ela era. Como ela era. Relembrar. E hoje relembrar a história da fonoaudiologia. E relembrar também o nosso objetivo. Nós não trabalhamos só com a fala, com a disfagia, com não sei o quê. A gente está muito assim... Está muito picotado. E mesmo nesses lugares, você tem que atender a linguagem dessa pessoa. Sem dúvida. Então, por exemplo, a gente está demorando muito a entrar com a comunicação alternativa nos hospitais. As fonos estão lá, gente. Então, por que você só vai atender disfagia? Não precisa contratar outra fono.
Você mesmo pode fazer esse trabalho. Sim. Entendeu? Você pode montar com ele um esquema. Não precisa ser prancha, pode ser um piscar, um dedinho, sei lá, para que a família e o próprio médico saibam o que aquele paciente está sentindo. Sem dúvida. Você entendeu? Porque se aquele paciente, médico o senhor está bem? Ele não sabe dizer. Está doendo em algum lugar? Ele não sabe mostrar. Ele não sabe nada. O médico não tem informação nenhuma dele. A melhora fica aparecendo se ele conseguir fazer. Sim. Se ele não conseguir, não. Então, quantas coisas nós poderíamos estar fazendo com esse paciente, para esse paciente, na verdade, dando a ele comunicação. Sem dúvida. Preocupada com a comunicação. Tem um bando de gente trabalhando dentro do hospital, gente, de fono, graças a Deus. Mas só trabalha com a disfagia, o cara é só comer? Verdade. Então, que mensagem que a gente pode deixar para os fonoaudiólogos que estão se formando e para as futuras gerações, quando a gente pensa na fonoaudiologia daqui a 5, 10 anos? Qual é a sua expectativa? Olha, eu acho e acredito e quero que isso aconteça, uma evolução muito grande, principalmente na área da mídia, né? Eu acho que a gente vai ter grandes mudanças em termos do atendimento. Como às ofertar o pessoas. serviço. Exatamente. E também, além de como ofertar, o como fazer esse serviço. Eu acho que a gente vai ter muita coisa que vai nos auxiliar Sem dúvida. para melhorar essa qualidade, né? De atender essa pessoa nas suas necessidades. Claro que isso vai ficar restrito a grandes centros. Fora dos grandes centros, continuaremos a ter que ser fonoaudiólogas generalistas, que saibam de tudo um pouquinho, até para encaminhar esse paciente para algum outro profissional especializado. Sim. Tá? Então, a gente não pode perder de vista a generalidade da fonoaudiologia e o seu aspecto principal, que é o da comunicação. Ninguém pode dizer que o fonoaudiólogo é o profissional da fala e da audição. Nós não somos. Nós somos o profissional da comunicação e da linguagem. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Em qualquer coisa que se faça em fonoaudiologia, até na perícia, você tem que pensar que você é o profissional da comunicação, tá? E da linguagem. Muito bem. O resto vem. Né? O resto é acontecimento. Muito bem. Tá? E que comecem a olhar para outras áreas. Né? Então, por exemplo, que nem eu te falei, o hospital. Meu Deus, eu já tenho lá trabalhando com disfagia, por que eu não posso associar? Sim. Eu preciso ganhar mais para isso? Não, vamos Faz parte do pensar trabalho. que você é um profissional fonoaudiólogo, você não é um profissional da disfagia. Sim. Sabe? A mesma coisa com o bebê. Você não é um profissional de fazer teste de orelhinha. Né? Então, como orientar esses pais, gente? A estimulação de linguagem. Exato. Vocês estão pegando prematuros. Como ajudar essa mãe a lidar nesse momento tão difícil? Sem dúvida. Então, não perder a essência da fonoaudiologia, eu acho. Bem. Tá? Muito obrigada, Fátima, pela nossa conversa. Foi muito bom. Foi uma conversa muito especial do nosso Dia do Fonoaudiólogo, uma mensagem aí do futuro, da expectativa da nossa ciência, da nossa profissão. Eu agradeço você ter vindo aqui no nosso podcast Nada, que Caqui isso. Roxo e a participar desse bate-papo comigo. Tá bom, querida. Muito obrigada. Só tem uma coisinha que eu esqueci de falar. Muito bem. Eu participei do reconhecimento da fonoaudiologia e das faculdades onde eu trabalhei. E, no último semestre, eu trabalhei na UBC. Sim. Tá? Infelizmente, não deu certo e eu tive que parar. Tá? É verdade, Mas tem mais esse capítulo da história que mais você esse volta capítulo. para a faculdade, né? Eu volto para lá. Volta para lá. Tá? Então, agora eu estou num semestre sabático. Tá. Tá? Refletindo sobre a vida. Para ver o que eu vou fazer ano que vem, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Muito Não dá para bem. ficar em casa parada, né? Muito bem. Então, vamos ver o que eu posso fazer. É isso Já aí. tive vários convites à disposição, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas deixa o ano virar, né? Exatamente. Aí você pensa. Muito eu que obrigada, Ana, por agradeço. essa oportunidade de falar um pouquinho para as pessoas sobre o que foi a minha carreira. Eu que agradeço, Fátima. Um Nada, beijo. Beijo.